Quais são os sinais visíveis, sinais invisíveis e os caminhos de enfrentamento para a depressão? Antes da gente iniciar o vídeo, clique aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. O tema de hoje é muito sério, né? Muito delicado e muitas vezes mal compreendido. Eu sei que a gente está em 2026, mas é muito mal compreendido, que é a depressão. Não como um rótulo que a gente vai falar aqui, não como uma força de expressão, mas como uma condição clínica real, com sinais objetivos, critérios diagnósticos e um impacto profundo no cérebro e na vontade na vida. Eu já começo dizendo algo muito sério, muito importante aqui. Depressão, ela não é fraqueza de caráter, mas também não é apenas tristeza. Muita gente, acho que não precisa nem falar, né, que é falta de força de vontade, falta de Deus, né? Ela é mais complexa do que isso tudo. Ela é muito séria e muito prevalente. Vamos começar aqui pelos sinais visíveis da depressão. Aqueles que as pessoas costumam perceber, não só quem está sentindo, mas as pessoas em volta, né? A pessoa fica mais retraída, tem perda de energia, dorme demais ou quase não dorme, que a gente chama de insônia, né, quando não dorme, ou hipersonia quando dorme demais, come menos, né, ou come demais, come sem controle, tem a perda do interesse por coisas que antes davam prazer, né, a anedonia, gosta. Então o corpo vai mudando, a postura vai mudando, a fala vai mudando, mas aqui que está o perigo, né? Nem toda depressão ela é visível. A gente discute muito sobre só os critérios diagnósticos ali que a gente está discutindo, né? Mas existem alguns sinais invisíveis que a gente pode falar que seria, né, entre aspas, eu vou discutir isso aqui, a depressão ela age na funcionalidade das pessoas. Então, se não está trabalhando, se está mal, não está sendo funcional, ela, enfim, pode fechar um critério, né? Mas tem alguns sinais invisíveis que a pessoa meio que se empurra ali também. Muitas vezes passam despercebidos até pelas pessoas mais próximas. Até pela pessoa que está sentindo, né? Os familiares, pessoas muito próximas. A pessoa ela continua trabalhando, ela continua sorrindo, ela continua cumprindo as obrigações do dia a dia dela, mas por dentro tem algo quebrado. Alguma coisa não bate. É um cansaço que não vai passar nunca. Uma sensação constante de peso, como se fosse uma bola de chumbo presa no pé. Uma dificuldade de tomar decisões muito simples. Uma culpa excessiva, uma autocrítica ali que fica implacável. Sobretudo, uma perda silenciosa. Isso dói, né? Da esperança. Isso é muito característico. A ansiedade descontrolada e a depressão, elas minam a nossa capacidade de sentir esperança. A gente vai perdendo esse olhar em que as coisas podem melhorar. Agora, do ponto de vista médico, é importante ser claro. Depressão não é um dia ruim, não é um período difícil isolado. Tem gente que confunde o nome, né? Um sentimento depressivo com a depressão. Clinicamente, estamos falando de depressão quando, por pelo menos 2 semanas, a pessoa apresenta um conjunto de sintomas que vão incluir. E aí a gente vai citar todos os sintomas. O humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse no prazer, ou prazer nas coisas, alteração do sono, como eu tinha falado anteriormente, hipersonia, né, ou insônia, alteração do apetite, comendo para mais ou para menos, fadiga ou perda de energia, dificuldade de concentração, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, lentificação ou agitação psicomotora, pensamentos recorrentes de morte, tudo isso, né, são sintomas que a pessoa precisa apresentar, né, não precisam ser todos, né, por mais de 2 semanas, conforme eu tinha falado. Não é preciso ter todos, mas é preciso ter um impacto funcional. Aqui, esses sintomas eles precisam estar presentes de uma forma que são de verdade, sabe? Não é um sentimento passageiro. Quando a vida começa a travar, alguma coisa está acontecendo, está me atrapalhando a viver. Agora vamos olhar do ponto de vista neurológico, né, cerebral, no cérebro. A depressão não é apenas um sofrimento psicológico. Tem uma alteração neurobiológica verdadeira acontecendo. Então, os circuitos ligados à motivação, eles vão ficar hipoativos, né, baixos ali na funcionalidade. A dopamina ela vai perder a eficiência. A capacidade de antecipar prazer diminui. Então fala assim, pô, vamos viajar para tal lugar? Não consegue puxar aquilo, não consegue lembrar aquela sensação. O cérebro entra num modo de economia extrema de energia. Tudo parece exigir um esforço muito grande.
Tudo parece pesado demais, inclusive aquilo que ela gostava, a pessoa gostava de fazer. Por isso, dizer que é só reagir não apenas não ajuda, como aumenta a culpa. Não fala isso pra pessoa, não só reagir, só fazer isso. Não é assim que funciona, você pode atrapalhar muito a pessoa nisso. A depressão ela não afeta só o cérebro, ela vai afetar a vontade. E aí vai entrar um ponto, né, mais filosófico aqui, profundo da filosofia clássica, em que a vontade humana é naturalmente inclinada ao bem. Mas ela depende da razão e dos afetos ordenados para se mover com liberdade para esse bem. Quando os afetos eles estão desorganizados, desordenados, a vontade ela vai desaparecer. Ela vai ficar travada. E aí a pessoa que quer querer, mas não consegue. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer o que tem que ser feito. Isso não é preguiça. Isso é um sofrimento moral e psíquico muito intenso e muito verdadeiro. Forma, vez ou outra, a gente vê isso na nossa vida de uma forma menor, né? Quem não tem depressão. Sabe que tem que fazer uma coisa, mas não consegue. A depressão é mais profundo isso. Outro ponto importante, a depressão ela não é apenas uma dor emocional, ela também é uma perda do sentido. Lembra que a gente está falando da esperança, né? Perda da esperança. Então, o olhar para o futuro vai encolher, o horizonte ele vai se fechando, tudo vira um presente passado. E quando a razão ela passa a enxergar a realidade apenas através desse filtro meio escuro, nebuloso, as conclusões elas vão ficando distorcidas. Por isso que a gente revisita a pessoa, né, o depressivo ele olha muito para o passado, revisita e recria as situações, distorce sentimento. Começa a falar assim, eu sou um peso, eu não faço falta nenhuma, nada vai mudar, eu sempre fui assim. Começa a contar a história da própria vida de uma maneira errada. Não porque isso seja uma verdade, mas porque a visão dele é como se eu tivesse um óculos com a lente toda suja. Né? Então eu tenho uma visão deturpada, olhar descalibrado. Então como é que a gente pode fazer aqui para enfrentar a depressão? Primeiro é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Reconhecendo que ela existe. Então, negação prolonga o sofrimento. Cara, você está deprimido, assume, pô. Nomear, lembra? A gente falou no outro vídeo. Nomear é o primeiro passo para tratar. Dar nome ao problema me ajuda a ser mais eficaz no tratamento. A gente faz isso com o paciente em UTI, a gente colhe um sangue para ver qual bactéria está ali, que a gente chama de hemocultura, para saber qual é o melhor antibiótico para ser mais assertivo no tratamento. Então, vamos dar diagnósticos, não fuja disso. Dê nome. Se é depressão, dê nome, é depressão, estou deprimido. O segundo ponto é o tratamento, né? Não é uma mágica, é uma combinação. Psicoterapia vai ajudar a reorganizar o pensamento, lembrar do significado das coisas. Medicação, quando indicada, ajuda a reorganizar o cérebro, pelo amor de Deus. Muita gente até hoje tem medo de remédio. Pô. Eu tenho muito mais medo da doença do que remédio. Eu tenho medo de ficar dependente. Pelo amor de Deus, fica com medo de ficar dependente da doença. A depressão é muito séria, ela vai minando a sua esperança. Ela atrapalha a relação interpessoal que você tem, a relação familiar. Então é muito importante, nos casos necessários, entrar com medicação. A rotina ajuda a estabilizar o corpo. Então a gente tem aquela rotina biológica, né? Sono, alimentação, atividade física, não é detalhe isso aqui. É parte crucial do tratamento. Eu discuto um pouco mais profundo isso no curso dos 3 pilares, eu falo muito dos 3 pilares no tratamento da ansiedade, mas esses 3 pilares eu utilizo para o tratamento da depressão. O terceiro, não confundir sentimento com a identidade. É aquilo que você está sentindo, não é aquilo que você é. Você pode estar deprimido, mas você não é a sua depressão. Uma doença não define quem a gente fala isso com frequência. Muitas pessoas acham que a depressão não tem cura. Eu discordo completamente e já tive vários pacientes curados de depressão. Tá? Essa separação é crucial. A pessoa não deve obedecer cegamente a tudo que o humor está falando. É preciso entrar com a razão aqui. Que, novamente, a razão e a vontade vão entrar como um aliado, não como inimiga do sofrimento, mas um aliado para esse tratamento. A razão é muito importante. A gente precisa revisitá-la, porque a pessoa com depressão ela fica presa no mundo interior. Então, por isso a importância da psicoterapia, né? Uma discussão, a racionalização de alguns sintomas e o entendimento. O quarto ponto, apoio humano é essencial. A depressão, ela vai isolar. Quando eu tive meu burnout, eu falo isso na minissérie Saindo do Automático, na aula sobre burnout. Eu conto um pouco a história ali quando eu tive esse momento na residência médica. Meu quadro evoluiu para um quadro depressivo e eu só queria ficar isolado, pô.
longe da minha esposa, longe de todo mundo. A depressão ela faz isso com a gente. E tratar, isso vai reconectar. E é interessante também que esse contato com outras pessoas ajuda a gente a trazer a razão para perto de novo. A gente começa a ver problemas de outras pessoas, de outros amigos, e isso ajuda a gente a sair desse buraco, né? Porque ninguém sai de um buraco profundo sozinho, não tem como, muito difícil. Isso não é uma dependência, é uma condição humana. Importante, não é uma fraqueza, é importante a gente frisar isso. E agora um ponto filosófico fundamental, que o sofrimento, ele não define o valor da pessoa. O valor humano, ele não vem da produtividade, nem da energia, nem do desempenho. Ele é anterior a isso tudo. É quando a pessoa ela perde essa noção, a depressão ela vai ganhando muita força. Você imagina, você está ligado ao seu valor à produção, a essa produtividade, né? E aí você começa a despencar. Quando ela começa, mesmo que lentamente, a recuperar essa verdade, algo interno começa a reorganizar. Ela volta a ter sentido. É como se eu estivesse de novo limpando aquele óculos que está sujo, atrapalhando a minha visão. Então a depressão ela pode fazer você perder a alegria, mas ela não vai tirar a sua dignidade. Pode apagar a luz do momento, mas isso não muda quem você é. Isso é importante demais. A gente frisar na esperança. Esse sentimento de desesperança não é você que está tendo. Isso é um sintoma. Assim como quem tem febre, né, tem um sintoma de uma infecção, a pessoa que tem uma pneumonia, ela tosse, a depressão ela vai trazer a desesperança. Então isso não é você. E eu vou terminar novamente com uma pergunta que não é retórica, né? Você está tentando lutar sozinho contra algo que precisa ser cuidado? Busca ajuda. Buscar ajuda não é um fracasso, é lucidez. Enfrentar a depressão não é um ato de heroísmo repentino. Ao contrário, é um caminho, passo a passo, com ciência, com apoio e com uma esperança racional, mesmo quando ela parece muito distante.